Vamos então para Mary Wollstonecraft, a primeira feminista, e ela publicou o livro, Reivindicações dos Direitos da Mulher, em 1792. Então veja, nós estamos em 1790 e só agora estamos falando de uma mulher. Mas trata-se de um momento muito curto, porque logo em 1797 Mary Wollstonecraft morre. Então Mary Wollstonecraft é a nossa primeira feminista. Os dois maridos que ela teve foram aí pensadores e apoiadores da Revolução Sexual, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. A Mary Wollstonecraft, ela é a primeira feminista, e os dois maridos que ela teve apoiavam essa causa da libertação sexual, Mas o que a gente vai falar um pouco agora é mais sobre as pautas em que ela defendia em seu livro Reivindicações dos Direitos da Mulher. E esse livro ela escreve para contestar vários pensadores, até mesmo iluministas, por entender que eles ignoravam os problemas das mulheres. É engraçado porque a Mary, ela tem momentos que ela é completamente muito parecida com feministas hoje em dia, e tem outras que são pautas que completamente nada a ver com o que as feministas defendem hoje em dia. Por exemplo, tem uma crítica de Mary que é totalmente incompatível com o movimento feminista, onde ela criticava mulheres que tinham comportamentos masculinizados, onde tinham comportamentos masculinos. E as feministas sequer gostam desse termo porque para elas nem existem feminino e masculino. Mary, ela defendia até em alguns pontos a castidade, a maternidade, sabe por quê? Ela era uma inglesa, não uma francesa. Então na Inglaterra eles tinham esse princípio mais cristãos, mais conservadores, Não era igual na França, como já estava aquele pensamento revolucionário sexual há um tempo. E Mary tinha um pensamento muito recorrente do iluminismo de que todos os problemas sociais da humanidade, todos os problemas morais dos homens e das mulheres poderiam ser resolvidos na base da razão, de muita razão, na base da ciência, na base da educação. Tem muito forte essa questão do iluminismo, da razão, da ciência, da educação. Esse é um pensamento iluminista em que a gente pode perceber que é totalmente sem sentido, porque existem pessoas que são realmente super educadas, mas nem por isso elas são moralmente superiores que outra pessoa, Ela também acreditava que as mulheres eram privilegiadas, algo totalmente, incompatível com o que as feministas acreditam hoje em dia, Tanto é que eu conversei lá com vocês na primeira aula, onde a gente foi conceituar o que seria feminismo, e algo que pelo menos todas as feministas têm em comum, seja de qualquer vertente, é que as mulheres são oprimidas, elas são o sexo oprimido. Então, isso foi algo que algo que Mary pensava que era incompatível com os pensamentos feministas de hoje em dia. E como a primeira feminista, em 1700, Mary diz o seguinte em seu livro: as mulheres às vezes se vangloriam de sua fraqueza, ganhando poder de modo astuto ao jogar com a fraqueza dos homens. E elas podem louvar sua influência ilícita, porque como pachás turcos têm mais poder do que seus senhores, mas a virtude é sacrificada a satisfações temporárias e a respeitabilidade da vida ao triunfo de uma honra. As mulheres, como déspotas, talvez tenham agora mais poder do que teriam se o mundo fosse governado por leis deduzidas do exercício da razão. E por que Mary ela falava tudo isso? Porque ela dizia que mulheres em sua época eram fúteis, que só pensavam em moda, cabelo, se vestir, em beleza, em estética, etc. Então, para elas, as mulheres eram fúteis, porque elas só se preocupavam com coisas inúteis, que ao ver dela eram inúteis, como cabelo, sapato, etc. E não coisas mais intelectuais, coisas filosóficas, etc. Então, Mary, ela batia muito nessa tecla de que a mulher ela era privilegiada, porque o homem ele saía de casa para trabalhar, trabalhava duro, E a mulher ela não precisava fazer nada disso, e mesmo assim ela tinha que comer, tinha que morar, e etc. Então, caso você queira saber mais desse ponto de vista de Mary, leia esse livro Reivindicações dos Direitos da Mulher. E outra coisa muito importante, que não necessariamente é um pensamento feminista, mas é um pensamento da Mary Wollstonecraft, é que ela contestava um duplo padrão moral. O que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém fala assim, mas por que um menino sai por aí e fica com todas, ele é o garanhão, ele é o pegador, e quando uma menina sai, fica com um monte de gente, ela é chamada de vagabundo, por exemplo. Isso é um duplo padrão moral. Então, algo muito importante de dizer para vocês é que, ainda mais você que é cristão e está me assistindo, que esse duplo padrão moral não é um padrão cristão. Então, Mary, ela criticava isso, ela achava que homens e mulheres deveriam ser julgados pelo mesmo padrão moral. Então, as cobranças da vida, vamos dizer, deveriam ser as mesmas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Ou seja, as cobranças morais não deveriam ser diferentes para homens e para as mulheres, deveriam ser a mesma. E o cristianismo, ele prega basicamente isso. Você não vai ler a Bíblia e perceber que Deus diz que homens podem pecar mais que as mulheres. Isso não existe, A salvação, ela é individual. Então, para a salvação é preciso uma mudança de vida, viver em virtudes, abandonar os vícios da carne. E no cristianismo não há distinção entre homens e mulheres na questão da salvação. Então vamos dizer que essa queixa da Mary Wollstonecraft não é necessariamente uma queixa feminista, Até porque é certo que homens e mulheres sejam avaliados pelo mesmo padrão moral. Na primeira aula a gente até falou um pouco sobre isso, que o movimento feminista ele acredita que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, mas elas acreditam que isso deve ser destruído a partir de forças políticas, sociais, etc.
E esse, com certeza, acho que é um dos maiores problemas do movimento feminista, porque ele não aceita simplesmente como a sociedade ela é, como a sociedade naturalmente se organizou durante todo esse tempo. E que, na verdade, é da natureza do ser humano construir essas tradições. Qual relação isso tem com o feminismo trazendo isso para hoje em dia, né? Desde esse tempo a gente consegue ver uma pitadinha de ideologia de gênero vindo aí desses pensamentos de Mary Wollstonecraft. Então essa premissa de que homens e mulheres são diferentes porque recebem educações diferentes são totalmente uma premissa da ideologia de gênero. O que nos leva à segunda premissa de que a educação deve ser obrigatória, pública e mista. Até porque é muito mais fácil você colocar por meio da escola pública pensamentos, né, marxistas do que a gente pode ver hoje em dia no Brasil. É muito mais fácil de você influenciar grande adolescentes e crianças em massa, né? Além disso, a educação obrigatória também obriga, né, os pais a colocarem os seus filhos na escola e se adequarem a tal comportamento. Entender aquele modelo de padrão moral em que é mostrado na escola. E essa é uma das grandes armas do movimento feminista. Usar a escola pública como grande agente da transformação social. Desde os primórdios, a escola servia como forma de ensinar as pessoas e agora passou a ser como forma de você fazer uma transformação social. Isso quer dizer que crianças não devem mais ir para a escola para aprender matemática e português, mas sim aprender uma forma determinada de como viver em sociedade ditada pelo Estado. Então, resumidamente, Mary ela defende que a educação deve estar sobre o serviço público. Então ela coloca a educação das crianças a cuidado do serviço público. E isso nos lembra muito sobre Alexandra Kollontai, uma grande feminista marxista, que é algo que a gente vai falar um pouco dela agora. E esse pensamento de Mary Wollstonecraft de que a educação das crianças deve estar sob o serviço do Estado é algo muito parecido com o que Alexandra Kollontai defendia. E quem foi Alexandra Kollontai? Ela foi uma marxista fanática radical da União Soviética. Ou seja, nem marxismo existia quando Mary Wollstonecraft escreveu todas essas coisas, porém já se igualava aí aos mesmos pensamentos de Alexandra Kollontai, aí uma feminista marxista. Bom, então a gente viu um pouquinho aí das ideias que Mary ela defendia, né? Ela contestava o duplo padrão moral na sociedade, ela dizia que homens e mulheres deveriam ser cobrados pelo mesmo padrão moral, né? Mas o que aconteceu foi que o movimento feminista mais pra frente, ele esqueceu dessa questão moral e quis colocar o homem e a mulher como se fossem realmente iguais, deixando de lado aí as questões biológicas, hormonais, físicas, enfim, entre homens e mulheres. Então a gente pode ver que a Mary Wollstonecraft é a primeira feminista. Ela tem alguns pensamentos que são muito diferentes do que o feminismo é hoje em dia, como por exemplo da mulher ser privilegiada, dela só pensar em coisas inúteis como por exemplo beleza, maquiagem, sapato, etc. Ela ficava indignada porque as mulheres até na época tinham acesso ao estudo, porém elas não queriam porque elas não precisavam, o homem estava ali a todo custo para elas podiam ter direito a trabalhar, elas podiam ter onde morar, comer, etc. E mesmo assim elas não se interessavam por estudar, pela vida intelectual, etc. E Mary, ela ficava indignada com isso. Defendia aí a escola mista, enfim, dizer que se meninos e meninas estudassem, tivessem a mesma educação, seriam iguais. Porém, a gente viu que as teses foi por água abaixo porque hoje em dia é assim, né? Não só no Brasil, em outras escolas no mundo inteiro. Meninos e meninas estudam juntos e nem por isso a gente é igual, né? Meninas continuam tendo preferências e meninos também. Porém, algo que ficou marcado na vida de Mary Wollstonecraft foi a sua vida amorosa, vamos dizer. Bom, Mary, ela já se dizia contra a monogamia, né? Bom, Mary, ela já se dizia contra a poligamia, ela era a favor da monogamia, né? Uma relação entre duas pessoas, e ela era contra a poligamia. Só que aconteceu uma grande hipocrisia em sua vida em que ela se apaixonou por um homem em que ele era casado. E ela foi e propôs um casal ali poligâmico entre ela, o cara em que ela se apaixonou, e a sua esposa. Porém, eles não aceitaram. Mary ela também dizia que as mulheres não deveriam se deixar levar por paixões passageiras, por exemplo. Logo, os mesmos garanhões da época em que ela criticava também, foi o mesmo que ela se apaixonou novamente. Então ela se casa com ele, engravida dele e o cara simplesmente some. E ela surta, assim, ela tenta suicídio 2 vezes por conta disso. Temos por último aí, então, William Godwin, que foi o segundo marido aí de Mary Wollstonecraft, que também era contra o casamento, né? Onde o mesmo se casou com Mary e o mesmo deu a desculpinha que era para proteger financeiramente Mary e o bebê. Sim, o mesmo que se dizia ser contra o casamento era o mesmo que se casou para proteger a sua amada e o seu bebê. Bom, e esse ato fez a gente perceber qual que é o real sentido do casamento, né? Proteger e não oprimir. Bom, gente, e para resumir aqui agora, eu vou fazer um breve resumo, vou falar mais algumas coisas para vocês em relação ao protofeminismo, no geral. Falei um pouco sobre a questão da revolução sexual, como começou, Marquês de Sade, William Godwin, etc.
Proto-feminismo com Mary Wollstonecraft, começando a defender as pautas, como eu falei para vocês. E contextualizando, né, o proto-feminismo. Ele se iniciou no século XVIII, a gente tem como contexto, como plano de fundo, a Revolução Francesa, o movimento iluminista. Em 1791 nós temos Olympe de Gouges. Eu até não falei dela antes, mas é porque é pouquíssima coisa que a gente tem, até porque logo em seguida ela foi guilhotinada. Mas Olympe de Gouges, ela foi uma participante da Revolução Francesa. Ela criticou algumas atitudes que a Revolução não estava cumprindo com o seu papel, que não estava fazendo o que deveria ter sido feito. Ela foi e denunciou Robespierre. Assim como Mary, ela buscava o direito da educação igualitária, porém ela defendia muito o divórcio e era uma grande defensora do amor livre também. Tanto é que ela dizia que filhos ilegítimos deveriam ser tratados como legítimos para ter direito à herança. Ou seja, filhos ilegítimos que foram tidos fora do casamento deveriam ter os mesmos direitos que filhos legítimos tidos dentro do casamento para ter direitos à herança. Ou seja, nisso a gente já consegue ver uma pessoa totalmente defensora do amor livre. E ela não era muito apoiada pelas mulheres da época, até porque não era qualquer uma que saía por aí defendendo a torta e a direita, né, o divórcio. Porém, logo em seguida, Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1791 por Robespierre, que aliás é um grande parceiro seu, ele é um jacobino, um esquerdista da época, e Olympe de Gouges foi guilhotinada pelo seu próprio amigo de partido, né? Então, pra gente finalizar, 1750, 1780, por aí temos a Revolução Sexual, o início, né, dos pensamentos da Revolução Sexual. 1791 temos Olympe de Gouges e 1792 a principal proto-feminista Mary Wollstonecraft. Então, gente, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a primeira onda do movimento feminista, que daí já começa no século XIX, e ali por 1848 foi quando Marx lançou o Manifesto Comunista, onde temos a Alessandra Kollontai e etc. Então, bora para a próxima aula.